Em um tempo remoto, nas profundezas da memória da humanidade, o mundo era um lugar de beleza e desordem. As montanhas erguiam-se majestosas, destacando-se como guardiãs da terra, e os rios corriam como veias de vida, separando vales férteis de desfiladeiros inexplorados. Ao olhar para o céu, as estrelas brilhavam, prometendo mistérios além do entendimento humano, como se fossem portais para dimensões desconhecidas. Contudo, uma sombra pairava sobre a terra. A maldade e a corrupção dominavam o coração dos homens. A esperança parecia ter desaparecido e a humanidade estava distante do propósito original de sua criação. Dios, observando o caos e a imoralidade que permeavam a vida daqueles dias, decidiu que era hora de um novo começo, um reinício que se conectasse com os fundamentos mais profundos da vida e da criação. Neste cenário de tensões e incertezas, Deus escolheu um homem chamado Noé. Um simples agricultor, de fé inabalável, Noé não era um guerreiro ou um líder poderoso, mas sua sabedoria e obediência ao Senhor brilhavam como estrelas na noite, destacando-se em meio à escuridão que cercava sua terra. Influenciado por sua determinação e integridade, muitos o admiravam, mas poucos realmente compartilhavam da sua fé. Quando Deus o chamou, Noé estava preparado, mesmo que não soubesse o quão monumental seria sua missão. Construa uma arca, disse Deus, porque um dilúvio virá para purificar a terra. A magnitude daquela tarefa era apavorante, mas Noé sabia que não poderia questionar a vontade do Criador, pois dentro de sua alma habituada aos trabalhos do dia a dia, ele sempre sentira o chamado divino. A princípio, a missão de Noé parecia absurda, mesmo para ele. Ele enfrentava a zombaria do povo que o cercava, que olhava para ele com desprezo e incredulidade. As dúvidas começaram a surgir em sua mente. E se eu falhar? E se não houver tempestade? O que pensarão de mim? Em múltiplas ocasiões, ele sentou-se à sombra de uma árvore, contemplando suas motivações, sua família, sua vida e o que estava por vir. Mas em seu íntimo, a voz de Deus ecoava, reafirmando sua fé e a razão de sua escolha. Era uma missão não apenas para ele, mas para o futuro da criação. Decidido, ele começou a trabalhar, cortando a madeira, moldando a forma daquilo que seria seu refúgio e de todas as criaturas que Deus havia criado. Os estalos do martelo e o cheiro da madeira fresca tornaram-se sua trilha sonora familiar, enquanto cada prego pregado trazia mais vida ao projeto grandioso. Os dias transformaram-se em meses e meses em anos, enquanto a arca tomava forma. A cada tábua que Noé pregava, não apenas construía uma arca, mas também um testemunho de fé. As risadas e gozações ao seu redor eram cortantes e insuportáveis. Você acha que a água vai subir até aqui? A tentação de desistir rondava sua mente com frequência, mas ele se manteve firme, ciente de que sem fé não haveria futuro. Ele sabia que cada tábua que pregava era um elo entre ele e o Criador, e ele não podia falhar naquilo que lhe fora confiado. Sua perseverança em meio à ridicularização se tornava uma lição não só para ele, mas para todos que observavam de fora, e aos poucos, algumas pessoas começaram a questionar suas próprias crenças. Finalizando sua obra, Noé pensou: agora vem a parte mais difícil. Ele conduziu sua família para o interior da enorme embarcação. Havia um misto de medo e esperança em seu coração. A escuridão se aproximava e gotas de chuva começaram a cair. Contudo, dentro da arca, um milagre emergiu. À medida que os animais entravam um a um, de leões a coelhos, uma inesperada harmonia preenchia o espaço confinado. Enquanto a tempestade rugia furiosamente do lado de fora, dentro da arca havia risos, histórias contadas e a presença divina. A ideia de que toda a criação agora compartilhava um destino comum dava-lhe conforto, e enquanto olhava para sua família reunida, ele sabia que havia cumprido sua parte na grande trama da existência. Assim, o dilúvio começou. As águas subiam, violentas e impiedosas, e o ruído da destruição se alastrava pelo mundo, engolindo tudo o que estava fora da arca. Noé e sua família estavam seguros, cercadas por criaturas criadas por Deus, vivendo a experiência do que significava estar completamente isolado, mas ao mesmo tempo profundamente conectado. Ele via nos olhos curiosos dos animais uma reflexão de sua própria alma e uma conexão com toda a criação, um lembrete inestimável de que a vida era preciosa e que o Senhor ainda tinha um plano.
Mesmo dentro da arca, o peso do mundo exterior e o impacto da tempestade pareciam se intensificar, mas a luz da esperança não se apagava. Poucos sabem que durante aqueles 40 dias e 40 noites, Noé enfrentou um desafio ainda maior que a tempestade: manter a fé de sua família viva no caos que se envolvia. Sua esposa e filhos estavam longe de tudo que conheciam e a incerteza pairava como uma nuvem densa. Nos momentos de fraqueza, Noé reunia todos e contava histórias da bondade de Deus, de sua promessa de um novo amanhecer. Suas palavras tornavam as paredes da arca mais acolhedoras e, com a fé como aço, sustentavam-se mutuamente em meio à tempestade. Ele sabia que sua fé era a única luz que brilhava naquela escuridão opressora, e se preocupar em como estavam lidando com aquela nova realidade era um peso que ele se esforçava por carregar. Finalmente, após o último trovão, um silêncio envolveu tudo como uma cúpula, como se a natureza estivesse fazendo uma pausa para respirar. As águas começaram a se esvaziar, revelando a terra fresca e limpa que emergia do mar. Noé, olhando pela janela da arca, percebeu que não apenas havia sobrevivido, mas que a destruição havia dado lugar à renovação, e ao abrir as portas da arca para a nova terra, a luz do sol banhava o mundo como uma bênção divina, carregando consigo a promessa de uma nova vida. O céu, agora límpido, refletia a beleza do recomeço, e o seu coração pulsava com gratidão. Deus fez uma promessa a Noé, uma aliança, simbolizada por um arco-íris no céu. Não apenas ele escapara, mas toda a criação recebeu uma segunda chance. Noé e sua família começaram a plantar, cultivar e multiplicar-se. Em meio da vida e das novas experiências que se desenrolavam, a memória do dilúvio perdurou como um lembrete da importância da fé e da obediência. Era um novo começo, onde a esperança brotava em cada semente que plantavam e em cada amanhecer que se revelava. O mundo, agora mais puro, ofereceu a eles a oportunidade de prosperar, e a história de Noé se tornou um legado de fé que seria contada por gerações. O que essa história nos ensina? Em momentos difíceis, as tempestades da vida podem nos abalar e as vozes do mundo podem nos desviar de nossos caminhos. Contudo, se mantivermos a fé em meio aos desafios e recordarmos a beleza da vida ao nosso redor, seremos capazes de enfrentar qualquer tempestade. Assim como Noé se dedicou a criar um refúgio para sua família e toda a criação, você pode ser a esperança que alguém precisa, tornando sua determinação e fé uma luz para aqueles que estão perdidos nas suas próprias tempestades. Se você se encantou por essa história de fé e superação e deseja ouvir mais, curta e inscreva-se em nosso canal do YouTube. Venha fazer parte dessa jornada e vamos juntos viver essas aventuras inesquecíveis, cheias de lições que ressoam através do tempo.